tem que estabelecer a sua estratégia de leitura. Como é que você lê? Eu, Volney, quando eu pego um texto para ler, pessoal, eu pego esse texto e tenho lá na minha mão uma caneta, um marca-texto, alguma coisa assim, que conforme eu vou lendo, eu vou marcando, vou grifando as informações importantes ali para mim. Minha esposa, né, ela quando lê, além de marcar, mas ela escreve um monte de coisa assim na beirada, sabe, observações. Eu não escrevo tanto na beirada, observações sobre como que diz aquele parágrafo, coisa assim. Para mim, o grifar as informações importantes, para mim, me ajuda. Tá? Para ela, só o grifar não ajuda, ela escreve do lado. Aí cada um tem o seu jeito com relação a isso. Agora, o que não pode, o que não tem jeito, moçada, é você pegar um texto. Então, por exemplo, eu pego um texto de um aluno que está lá, ele lê o texto, não sei o que lá, para responder uma questão qualquer, uma prova qualquer, e eu pego aquele texto e está absolutamente limpinho, parece que acabou de sair de xerox, aquele texto. Sabe, ele não interagiu com o texto. Ele não interagiu. Se for um texto grande, é bem provável que no final ele já não lembra mais do que se tratava no começo. Tá? É importante que você vá fazendo marcas no texto que te ajudem a se localizar no texto. Tá? Então essa é uma coisa bastante importante. Por exemplo, com relação à técnica de resolução de questões aqui, tem gente que faz o seguinte, eu acho até que pode ser uma boa sugestão. Quando pega o teu texto, tem lá, e depois vem as alternativas, vem as perguntas, a pessoa primeiro lê as perguntas, primeiro lê as alternativas, para saber do que se trata só. E aí ele vai para o texto. Porque aí na hora que você vai para o texto, você já vai também com outro olhar, já sabendo o que buscar, porque você vai ter que responder uma pergunta para baixo a respeito disso. Essa pode ser uma boa alternativa, pode ser uma boa técnica. Tá? Não é ler as alternativas, mas ler a pergunta. O que ele está perguntando lá? E aí, quando você lê o texto, você foca, você presta atenção naquilo. Ah, é daqui que está falando. Então, peraí, esse pedacinho aqui é importante. Tá bem? Eu acho que isso ajuda. Principalmente quando você tem textos muito grandes, em se tratando de uma prova cansativa. Pessoal, são só 11 horas de prova, tá? Os 2 dias. Tá bem? Então dá para perceber como é que você estará no final do domingo, né? Então, quanto mais técnica você desenvolver para te ajudar nisso, melhor. E aí cada um tem que ver qual a técnica que ajuda. Tá? O que vale para uma pessoa não necessariamente vale para outra. Cada um tem a sua característica nesse sentido. Tudo bem? Tá bom?